Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Mais uma noite da gente louvar o Senhor. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você permitir que a gente entre na tua casa com a palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo sobre a tua vida e teu lar. E antes da gente fazer uma leitura da palavra de Deus, vamos ter uma palavrinha de oração. Vamos pedir para o Espírito Santo nesta noite nos visitar e ministrar no nosso coração a palavra dele. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite abençoada que o Senhor nos dá. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é Senhor sobre a nossa vida e o nosso lar. Te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nesta noite, Senhor, fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, toca no mais profundo do nosso ser, Pai. Toca no mais profundo do coração, Senhor, desta vida que está ouvindo a tua palavra, Senhor, esta noite. Fala, Senhor, fala aos corações, fala, em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados, eu gostaria de ler e compartilhar com você o texto da palavra do Senhor, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 a 13, que diz assim: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aí entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, pelos filhos de Israel. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Amados, nós ouvimos hoje tantas vozes. Eu gostaria de ministrar ao teu coração como ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala. E Deus fala de maneiras assim inusitadas. E hoje, num tempo onde a gente ouve tantas vozes, tem tanta incerteza, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Um fala uma coisa, você liga a televisão, um tipo de notícia, e você liga outro tipo de notícia. Uma hora fala tantas pessoas que morreram, de repente a gente descobre que a realidade não é bem aquela, de repente diz que um medicamento funciona, que o outro, ou de repente não funciona. As pessoas estão tão assim perdidas que não sabem o que ouvir mais e o que entender, não sabem, estão perdidos. As pessoas não sabem mais em quem acreditar, porque aquilo que a gente aprende desde criancinha, amados, a dizer a verdade, a viver a verdade, de repente a gente descobre que o nosso mundo é muita mentira. E para quem costuma dizer a verdade e viver a verdade, isso é o mesmo que perder o chão, porque quando a gente gosta de dizer a verdade, vive a verdade, é muito ruim você não saber em quem acreditar, em quem ouvir, porque o nosso padrão de vida não é a mentira. Então, amados, ficamos perdidos. E as pessoas, cada um diz uma coisa, cada um atira de uma
diria que é igual um time de futebol. E é muito interessante, né? Principalmente na Copa do Brasil. Quando chega na Copa, cada um começa. O técnico é um. De repente vira milhões de técnicos. Que aí eles começam, não, tem que escalar fulano. Nossa, aquele zagueiro de tal time é muito bom. Não, olha, aquele outro zagueiro, olha, aquele atacante é muito bom, nós vamos ganhar. Tem que ser aquele atacante. Todo mundo vira técnico, cada um quer dar o seu palpite e achando que o dele é o melhor. E resultado, todo mundo quer ter razão. Às vezes as pessoas brigam, tem família que até sai no tapa por causa de poucas coisas, de questões pequenas, divergência, às vezes política, divergência de tanta coisa, porque a gente ouve muitas vozes, sabe, amados? Mas Deus quer falar com você. Qual voz para ouvir nesse momento? Onde nós vamos ouvir a melhor voz? Onde nós vamos ter uma direção de saber o que é certo? Aquilo que vai nortear o nosso horizonte, aquilo que vai dar uma direção para o nosso horizonte, que é a palavra, ouvir, em quem acreditar. Amados, a palavra de Deus nunca mentiu e nunca falhou por ninguém. Deus nunca falhou. E esse Deus tremendo e poderoso, Ele quer falar com você. Ele quer te dar uma direção. Aí você pode perguntar assim, mas como eu vou ouvir essa voz? Eu ouço as pessoas dizerem que Deus fala, mas eu duvido que Deus fala. Como que Deus vai falar? Alguns dizem ainda assim, como que Deus vai falar com um comedor de arroz e feijão? Eu já ouvi isso. Sabe, amados? O gostoso é que Deus fala, o maravilhoso é que Deus fala, mesmo com um comedor de arroz e feijão que somos nós. Porque o Senhor diz na palavra que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E esse pozinho aqui ama o Senhor, esse pozinho aqui necessita do Senhor. Você é um pozinho tirado, formado da terra. O Senhor nos formou do barro. Mas esse barrinho aqui, esse povinho aqui ama o Senhor. E esse povinho precisa desesperadamente do Senhor. Por isso que Ele fala, por isso que Ele dá direção. Mas primeiro, como que eu posso ouvir o Senhor? Amados, primeiro, renda-se a Ele. Enquanto nós estamos no nosso achômetro, enquanto nós acharmos que nós não somos dignos de ouvir a voz de Deus, que nós não somos nem dignos de nos achegar a Ele, nós nunca vamos ouvir a voz dEle. A primeira coisa é nos render ao senhorio dEle. A primeira coisa é reconhecer que nós precisamos dEle e que nós, de nós mesmos, nós não podemos nada, não temos nada para dar. É quando nós despimos de nós mesmos, dos nossos orgulhos. Sabe, do orgulho de achar, não, eu sou, eu faço, eu mando, eu determino, eu decido. Tira o eu desse trono, coloca Jesus nesse trono da tua vida. Deixa o eu, tipo, não, mas alguém me entristeceu, eu não vou dar o braço a torcer, não, eu estou muito chateada, eu estou muito magoada. Meu querido, minha querida, desça do seu trono, coloca Jesus no lugar, desça do teu eu na vida. Nós não podemos viver com o eu, é nós. Enquanto existir o eu, nós vamos estar sozinhos. Quando nós aprendemos a colocar o nós na tua vida, eu e o outro, quando nós nos rendemos a isso e nos focarmos e perceber que nós precisamos do outro para viver, nós não vivemos sozinhos neste mundo, não tem como viver sozinho neste mundo, nós precisamos uns dos outros. Quando nós, principalmente de Deus, quando nós nos rendemos à vontade de Deus, ao senhorio de Deus, é quando Deus começa a falar conosco. Quando nós damos espaço para Ele falar, Ele fala conosco. E essa história, amados, fala de Elias, um servo de Deus, homem de Deus, fiel ao Senhor, um homem cheio da graça, de virtude,
plenitude de poder de Deus. Quando Jezabel disse para Elias que ia matar Elias, ele teve medo, ele fugiu. E o Senhor encontrou Elias lá no deserto, debaixo de uma árvore. Disse assim: Elias, come esse pão e bebe essa água, porque a jornada sua é longa. Ele comeu, bebeu e tirou um cochilinho. Daqui a pouco o Senhor acordou ele: Elias, come de novo e bebe essa água, porque a jornada é longa. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar onde Deus queria. E quando ele chegou naquela caverna, ele entrou na caverna, porque ele estava se escondendo mesmo. Daí, Elias estava meio depressivo, meio desesperançoso da própria vida, sem saber o que fazer, sem saber como ouvir a voz de Deus. Ele sabia ouvir a voz de Deus, mas até aquele momento, de repente, ele estava sem ouvir a voz de Deus, sem uma direção. E ele foi ali. Deus o levou para o deserto, para aquele lugar, sozinho numa caverna, para falar com Elias. Amados, muitas vezes o Senhor vai te levar para o deserto. Muitas vezes você vai passar momentos de solidão, e esse momento de solidão não é para você chorar, olhar para você e dizer: olha, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha. Não, é para você buscar o Senhor, para você usar esses momentos de solidão, para você se render a Deus e tentar e buscar ouvir a voz do Senhor. Foi o que Elias fez. E o Senhor encontrou Elias lá na caverna e perguntou primeiramente: Elias, o que você faz aqui, Elias? Ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso, e o teu povo, muitos viraram as costas e mataram os teus profetas, só eu fiquei. E o Senhor falou com ele: sai da caverna, Elias. O Senhor queria falar com ele. Amados, Deus queria falar com ele depois que ele saísse daquela catarse dele, daquele pavor, daquele medo, daquela apreensão que ele estava. O Senhor queria que ele parasse para ouvir Deus. Ele queria que ele saísse da situação que ele estava para ouvir. Amados, enquanto a gente está no nosso achômetro, no nosso eu, no nosso orgulho, na nossa prepotência, Deus não pode falar. Saia da caverna e deixa Deus falar com você. E diga: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, Senhor, porque eu quero te ouvir. E o interessante, amados, que a palavra do Senhor diz que veio um vento impetuoso, depois veio um terremoto, um fogo. E de repente Elias pode ter até pensado: olha, Deus está nesse vento, olha, poderoso, que vai quebrando tudo. Olha Deus nesse terremoto, olha o poder de Deus no terremoto, olha o poder de Deus no fogo que consome. Amados, Deus é tudo isso. Mas Deus, quando fala conosco, Ele é suave. Deus não é daquele que Ele vai te debulhar, te arrebentar para poder falar com você. Ele fala na suavidade dele, na doçura. Nosso Deus é doce. Glória a Deus, aleluia. Ele é maravilhoso. Ele falou com esse homem naquele silêncio gostoso, naquele eu diria que uma brisa suave. Ali Deus estava, naquela brisa suave, naquela paz gostosa que vem no nosso coração. Aí o Senhor falou com Elias e novamente disse: Elias, o que faz aqui, Elias? O que você faz aqui nessa caverna? Né? Ele diz assim: o que fazes aqui? Amados, Deus, quando a gente toca a Deus pela fé, quando a gente reconhece a necessidade de buscar o nosso Deus, nós percebemos que Deus fala. E sabe quando nós buscamos? Na necessidade. Quando nós rendemos a Ele e percebemos o quanto nós precisamos dele. Lá em 2 Reis, capítulo 2, melhor, capítulo 20, verso 5, o Senhor falou com Ezequias. O Senhor falou algo tremendo para Ezequias. Ele disse assim: Ezequias, depois de
o Senhor falou, olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem que eu vou te recolher. Você vai morrer, ele disse, eu vou te recolher. E ele virou do lado da cama que ele estava acamado, doente. Ali ele orou, ali ele chorou diante de Deus, na necessidade ele buscou. E o Senhor falou com ele, usou o profeta e falou, vai lá, fala com ele. E ele disse, o Senhor disse, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Amado Deus, ouve a tua oração. Ele vê as tuas lágrimas. Quando você achar que você está chorando, se debulhando em lágrimas, ninguém está vendo, é só você. Não. Deus está acolhendo as tuas lágrimas. Deus está vendo o teu coração. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele conhece no mais profundo do teu ser. Quando você achar que está tudo perdido, que ninguém mais se importa com você, ei, para aí. Deus se importa com você. Ele te ama. E Ele te ouve quando você buscar Ele de todo o coração, porque Ele é Deus que ouve. Na outra ministração eu falei sobre o silêncio de Deus. Hoje estou ministrando como ouvir a voz de Deus. Amados, quando Deus fala, terceiro ponto, quando Deus fala, dentro de nós há uma convicção que é Deus falando. Brota uma fé dentro de você que você nem imaginava que você tinha. Às vezes o Senhor fala aqui na tua mente, e quando Deus fala, uma paz inunda dentro de nós, o nosso ser. Em Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito. Isto é, o Senhor comunica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus com o nosso Espírito e nos dá certeza de que nós somos filhos de Deus. Quando o Senhor fala conosco dentro de nós, nós temos a plena certeza que o Senhor está falando, que o Senhor está dando a resposta, que é o Senhor que está ministrando. Amados, isso é bom demais. É bom demais. Eu me lembro durante muito tempo, eu tinha um sonho. Nesse sonho eu estava num carro, não dirigindo, mas eu estava do lado, como dizem, no saco, no lugar do saco. Estava na poltrona do lado. Geralmente nesse sonho eu achava incrível, esse carro vinha para lá, vinha para cá, e fazia curva. Eu só observando, não tinha ninguém dirigindo. E dentro de mim eu pensava, não, Senhor, como assim? Eu preciso pegar esse volante para dirigir, mas ao mesmo tempo eu ficava quieto e sabia que se ele estava sendo dirigido, eu não tinha que me preocupar. Eu tive muitas vezes esse tipo de sonho. E um dia, eu sonhei que eu estava no carro, mas eu não estava nem do lado do quem estava dirigindo. Eu estava atrás, meio que dormindo, meio que cochilando no carro. Olha que eu abro o olho, o carro sozinho, andando num lugar assim escuro, mas ele ia, fazia as curvas e olhava, falei, mas eu preciso acordar para pegar no volante. E eu não entendia como ele conseguia aquele carro ir sem ninguém no volante direitinho. E eu acordei, novamente dormi, eu tive exatamente o mesmo sonho. Eu falei, ah, Deus, é o Senhor falando comigo. Levantei, dobrei meu joelho e fui falar com o Papai do Céu. Sabe o que o nosso Deus disse? Aí eu comecei a orar, falei, Deus, eu não estou entendendo, não é o primeiro sonho, muitas vezes eu já tive esse sonho. Sabe o que o nosso Deus falou? Ele disse, minha serva, toda oração que você faz não é assim? Senhor, dirige os meus passos. Irmãos, naquela hora eu comecei a rir dentro de mim e falei, Deus, e não é que é mesmo? Eu nunca tinha percebido, Senhor, que toda oração que eu faço é dessa forma, pedindo para o Senhor dirigir meus passos. E o Senhor disse, pois é, sou eu nesse volante, eu dirijo a tua vida e eu te levo para onde eu quero e eu faço o que eu quero da tua vida. Sou eu dirigindo. Amados, naquela hora, eu não sabia se eu ria de alegria, se eu chorava.
Foi Deus falando comigo e dentro de mim brotou uma alegria tão grande, uma paz tão grande, porque eu tinha preocupação com o Senhor, para onde eu vou, o que eu faço, qual a direção. Naquele dia o Senhor desvendou os meus olhos e disse: minha serva, sou eu na tua vida, eu que te dirijo, eu que te conduzo, eu faço o que eu quero. A tua vida está na minha mão, eu sou o Senhor da tua vida e eu vou fazer o que eu quero. Amados, aquilo encheu meu coração de alegria quando o Senhor falou comigo, porque era essa justamente aquela preocupação minha, se eu estava na direção certa, se eu estava fazendo tudo certinho. E o Senhor mostrou, me provou ali que era Ele na minha vida. Amados, quando eu digo que Deus fala, Deus fala. O Senhor quer falar com você. Deus quer ministrar no teu coração aquilo que você precisa ouvir. A direção que você precisa, Deus tem para dar. Às vezes você fica preocupado: Senhor, como eu vou fazer? Senhor, olha, a situação está difícil. Ou, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei o que eu faço. Meu amado, minha amada, dobra o teu joelho, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus. Deus não está tão distante que não possa te ouvir. Deus, a palavra do Senhor diz que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Deus está aí com você, sabe? Começa a primeira parte, pede perdão a Deus pelos teus pecados. Primeira coisa, senão o Senhor não pode te ouvir. Deus não consegue ouvir quando tem pecado. Peça perdão. E a segunda parte da tua oração, se coloca diante de Deus. Peça a direção de Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor diz que um coração contrito e humilhado não despreza o Senhor. O Senhor diz na palavra que todos quantos vêm até Ele, de maneira alguma Ele lança fora. Meu irmão, minha irmã, se você for até o Senhor, Ele não vai te lançar fora. De maneira alguma. De maneira alguma. Deixa o Senhor falar o teu coração. Amados, quando alguém disser assim para você: olha, duvido que Deus fala, eu posso te dizer que Deus fala. E se eu ficasse aqui te contando o tanto de vezes que Ele já falou comigo e que nós batemos um papo, são muitas vezes que, com o passar do tempo, a gente vai até esquecendo o tanto de vezes que Deus fala conosco. Porque Deus tem prazer em se relacionar com os filhos e as filhas dele. Deus não é aquele que está lá em cima e nós aqui embaixo, não. Deus habita aqui, ó, dentro de nós, dentro de você, se você deixar. E Ele vai segurar na tua mão, Ele vai te conduzir e vai te levar onde for melhor para você. Tira o teu coração dessas notícias que só trazem amargura, só traz medo, só traz pânico. Para de ouvir coisas que não edificam a tua vida, não traz alegria para o teu coração, não traz edificação para o teu coração. Se liga com Deus. Para de ouvir esse tanto de notícia ruim, de morreu tantos, olha, tantos contaminados. Amados, eu não vou dizer para você não se cuidar, é importante. Porém, a tua vida, está na palma da mão de Deus. E você só vai quando Deus determinar. Só quando for a vontade de Deus. Creia nisso, que você é do Senhor. E se você tem dúvida se você realmente é do Senhor, se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, entra na minha vida, como meu Senhor e meu Salvador, muda a minha vida, muda o meu lar, Senhor, me transforma. Amados, o Senhor tem prazer em abraçar todos quanto vem até Ele. Todos. Então, se coloca diante do Senhor. Deixa o Senhor dirigir e conduzir a tua vida. Ouça a voz de Deus e não tenha dúvida que é Deus que fale com você. E muitas vezes você ouve Ele em voz audível. Ou então você ouve aqui na tua mente como se fosse uma palavra lançada assim, e você sabe que é Ele porque você está perguntando para Ele algumas coisas, de repente a resposta vem, e você fica até em dúvida: será que é Deus?
Se trouxer paz ao teu coração, pode saber que é Deus falando com você. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através da pregação da palavra. Deus fala através da Bíblia quando você abre. Deus fala até na boca de uma criança. Deus fala usando pessoas para falar com você. Deus fala de muitas maneiras. O importante é saber ouvir Deus. Porque falar, Ele fala. Saiba ouvir Deus. Peça para Deus te dar um ouvido pronto para ouvir a voz dEle. E um coração obediente. Não só para ouvir, mas para catar essa palavra e praticar essa palavra. Amém, meu irmão, minha irmã. Amém, amados. Jesus te ama. Ele quer falar com você. Ele nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de dirigir. Nós é que no momento de tanto barulho não conseguimos ouvir a voz dele. O Senhor quer falar com você. Eu gostaria nessa hora de ter uma palavra de oração com você. Se coloca diante de Deus, coloca a tua necessidade diante do Senhor, porque o Senhor está pronto para ouvir a tua oração, a tua petição e acatar aquilo que você precisa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nos colocamos diante de Ti humildemente. Paizinho amado, o Senhor conhece cada coração, cada mente. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor amado. O Senhor sabe da nossa estrutura e sabe que somos pó, porque foi o Senhor que nos fez. E papai, nós precisamos de Ti a cada dia, a cada momento, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Senhor, vem de encontro agora a necessidade de cada um. Aquele Senhor que está ouvindo esta palavra. Espírito Santo de Deus, toca a alegria no coração, na alma, Senhor. Senhor da glória, ensina, Senhor, o Teu povo a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos. Vem de encontro a essa necessidade, Senhor. Cura, Senhor, aquele que precisa de cura. Ampara aquele que precisa de amparo, Senhor amado. Aquele que está se sentindo só, que possa saber que o Senhor é um Deus Emmanuel, Deus conosco. Possa saber que não está só, porque o Senhor está conosco. Senhor, agora, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa inundar cada vida, cada coração da Tua paz, da Tua alegria, do Teu amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Venha agir poderosamente, Pai, dando direção para cada um, Senhor. Tampando nossos ouvidos, Senhor, para não ouvir aquilo que é ruim, aquilo que entristece, edifica, mas abrindo nosso ouvido para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe o teu lar. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando no teu coração e derramando sobre a tua vida as mais ricas bênçãos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.